Pronto, agora sim. Boa noite. Oi, pessoal. Deixa eu esperar um pouquinho para ver vocês entrando. Oi, Yuri. E aí? Que bom que você tá aí. E aí, amigo? Vamos lá, né? Mais uma live. A Bruninha, Mari. Ei, gente. Bom, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo que já estamos ao vivo, que a gente já começou aqui a nossa live, hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre comunicação, relacionamentos e comunicação. O que afasta o casal? Quais são as posturas? Qual é o modo de comunicar que aproxima e qual é o modo de comunicar que afasta, que gera conflito? Vou começar. Eu também amo a Mari também, viu, Yuri? Oi, gente, enquanto vocês vão entrando aí, eu vou começar, já que a gente vai falar de comunicação, eu vou começar lendo aqui um trechinho de uma crônica do Rubem Alves, que eu adoro, e que já começa a introduzir o assunto que a gente vai falar aqui hoje. A crônica dele, Tênis versus Frescobol. E aí, enquanto eu vou aqui lendo um pedacinho da crônica com vocês, aí vou pedir para você ir refletindo, né? Qual que é o seu tipo de relacionamento? Como é que o seu relacionamento está hoje? Você está num relacionamento do tipo tênis ou um relacionamento do tipo frescobol? Olha o que o Rubem Alves fala. Depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há casamentos do tipo tênis e do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm chance de vida longa. Aí eu vou pular aqui para a parte que ele fala, né? Por que ele faz essa analogia com tênis e com frescobol? O frescobol, vocês já jogaram frescobol, né? O frescobol se parece muito com o tênis. Não, peraí, antes ele fala do tênis aqui, quer ver? Não, é aqui mesmo. Me perdi aqui, mas é aqui mesmo. O frescobol... não, peraí, deixa eu achar aqui a parte. Só um minutinho, gente. Aqui, ó. O tênis, né? Quem já jogou tênis, vamos ver se vocês identificam. O tênis é um jogo feroz. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário e é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica seu objetivo sádico, que é cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora da jogada. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la e não há ninguém derrotado. Aqui os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é como ejaculação precoce, um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir. O que errou pede desculpas e o que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância. Começa-se de novo esse delicioso jogo em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias e realidade, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo o sonho para lá,
sonho para cá, sonho para lá, sonho para cá. Mas há casais que jogam com sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim: recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que busca é ter razão e o que se ganha é distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que se é sonho é coisa delicada, do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Eu adoro, gosto demais de Rubem Alves e achei assim providencial começar com essa crônica dele, Tênis ou Frescobol. E isso já vai colocando aí algumas reflexões, né, para quem está assistindo, para quem está num relacionamento. Pode ser um relacionamento recente, pode ser um casamento, pode ser namoro, pode ser um casamento de muitos anos, né? Como é que está o seu relacionamento hoje? Como é que vocês estão brincando, né? Jogando a bola um para o outro, brincando, né? Com sonhos, com o que é do outro, né? Na história de vocês. Tá um relacionamento do tipo tênis ou tá um relacionamento do tipo frescobol, né? No frescobol, a ideia é sempre continuar jogando para lá, para cá. No tênis não, no tênis você tem que cortar, um precisa ganhar para o outro perder. E esse que é o nosso assunto aqui de hoje. Bom, agora eu tô vendo que já tem mais pessoas aqui acompanhando. Então, oi para todo mundo que tá aí me acompanhando. E como sempre, né, gente, eu gosto de pedir para vocês para trocar aqui comigo, para me mandar comentários, falar um pouquinho da experiência de vocês, pra gente trocar. Porque, pra não ficar, eu sempre falo isso, né, e vou repetir. Não ficar com a sensação de que eu tô falando pro celular, né? Eu gosto mesmo de quando a gente troca, quando vocês me relatam experiências, fazem perguntas. No finalzinho eu quero também deixar um espaço pra gente fazer pergunta. A live de hoje ela vai ser o tema de hoje ele é bem específico, né? Eu quero especificamente falar sobre essas 4 posturas que podem, né, que podem de alguma forma distanciar o casal. Claro que não é só a presença dessas 4 atitudes, desses 4 modos de se comunicar, não é só isso que está por trás do distanciamento, da crise de um casal. Mas a gente sabe que essas 4 posturas, quando estão presentes, elas podem sim ir minando, né, os pilares que sustentam a relação. A Mari falou, essa analogia do tênis frescobol foi incrível. E a Nanda disse, como comunicar nossas necessidades sem parecer cobrança. Tá, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho disso. A Duda também falou que gostou muito. Eu adoro Rubem Alves. E aí eu também vou aproveitar para falar de uma outra crônica dele. Tem essa que ele fala do tênis e frescobol. E tem uma outra que ele diz assim, eu não lembro, eu acho que o nome da crônica é essa primeira frase que inicia a crônica. Tá no livro Retratos de Amor. E ele começa falando assim, é conversando que o casal se desentende. Aí, peraí, né? Nessa crônica aqui, ele faz uma analogia sobre esse movimento da comunicação. Ele fala que conversar é cuidar dos sonhos um do outro. E aí, nessa outra, ele fala assim, é conversando que o casal se desentende. E aí, ele vai falar sobre como muitas vezes assim, o casal vai para terapia e discute a relação. E muitas vezes, assim, esse discutir a relação acaba fazendo com que o casal, né, chegue à consciência, à decisão de não mais estar juntos, né? E ele começa então com essa frase, é conversando que que o casal se desentende. Acho que é mais ou menos essa frase, pode ser que eu não tenha citado perfeitamente, porque eu não tô com o livro aqui comigo. Mas, o que eu... Assim, qual que é a minha visão, né, desses dois momentos, né, do Rubem Alves? Quando ele fala assim que é conversando que o casal se desentende, olha, pode ser sim, sabia? Porque aqui nós vamos falar hoje de uma comunicação, mas nós vamos falar da comunicação
que olha para o essencial da comunicação, porque falar, conversar não significa que está havendo comunicação. Então, de repente, quando ele falou assim, conversando que o casal se desentende, eu penso aqui comigo, que eu acho que ele estava se referindo às tão temidas DRs, né? Discutir a relação. Que o casal fica lá esmiuçando, racionalizando, buscando entender razões e pormenores das questões, não conseguem sair daquelas questões, mas o essencial não é comunicado, né? Faz sentido para vocês? Uma vez eu trabalhei com uma cliente que ela estava assim muito ressentida com o marido dela, eles estavam também numa fase muito distantes, e ela estava, né, cheia de ressentimentos, de coisas que ela estava guardando ali para ela, não estava expressando, né, dentro da relação. Quer dizer, ela expressava, mas por caminhos tortos, que são esses caminhos que nós vamos falar aqui hoje, né, que são os caminhos tortos da comunicação. São formas da gente expressar os nossos incômodos, as nossas necessidades, mas vamos dizer que não são formas que olham para o essencial, são caminhos tortos, né? Então ela estava expressando assim, os incômodos dela lá, ela expressava dando uma cutucada no marido, uma indireta, uma crítica, mas aquilo não resolve, né? Porque não vai ao centro da questão. E aí eu lembro que eu pedi para ela escrever uma carta. Não, você vai escrever uma carta onde você vai colocar tudo que você quer falar para o seu marido. E traz para, mas não precisa mostrar para ele não. Primeiro o primeiro movimento era ela falar, ela tomar contato com ela mesma, né? Disso tudo que ela queria expressar. E aí ela escreveu uma carta de 4 páginas. Ela chegou na sessão seguinte com uma carta de 4 páginas com tudo que ela queria falar para o marido. E na hora que ela foi lendo, né, tinha lá todas as lamentações, todas as acusações, porque você nunca está presente, porque você, quando eu precisei de você aquele dia, porque você me magoou, porque você fez isso comigo. E foi importante ela colocar isso tudo na carta. Aí eu falei com ela assim, agora você vai voltar aqui semana que vem e toda essa carta aí, tudo isso que você colocou em 4 páginas, você vai trazer para mim reduzido em uma frase. Aí ela, não tem jeito. Não tem jeito, eu não vou conseguir. Como assim eu vou traduzir toda essa redação que eu escrevi aqui, eu vou trazer em uma frase? Eu falei com ela, olha, vou te dar um de lambuja, assim, pode ser mais de uma, pode ser 1, 2, 3, né? Por aí. Você vai trazer isso tudo né, resumido em 1, 2 frases. E aí assim ela fez, né? Então ela se debruçou nesse exercício e tudo aquilo que ela tinha falado, você me magoou, você me irritou, você me feriu, você nunca faz isso, você é assim, sua família é assim, tudo aquilo que ela tinha falado na carta, ela voltou na semana seguinte com 3 frases. Ela colocou, me sinto sozinha, sinto sua falta e sinto falta da gente. Percebem a diferença? Me conta aí, vocês percebem a diferença, assim, quando a gente fala de o que é discutir a relação e o que é comunicar o essencial? Como é que seria para ele? Agora vamos fazer o exercício de colocar no lugar dele. A gente aqui fez o exercício de se colocar no lugar dela, né? De ver da perspectiva dela, como é que foi esse processo dela. Agora imagina para ele. Como é que seria para ele se ela chegar com a carta, né? Você me magoa, você nunca está presente, a sua família é isso. Como é que ele recebe? Imagina que vocês são ele, né? Se coloca no lugar. Como é que ele recebe? Agora, imagina que, né, você está aí no lugar dele também. E como é que ele recebe essas 3 frases? Sinto sua falta, sinto falta da gente, me sinto sozinha. E aí? Fazendo esse exercício, assim, vocês percebem a diferença? Comentem aqui comigo, tá? O que vocês estão, as reflexões, as percepções que vão se abrindo aí pra vocês, tá? Percebo, sim, é muito diferente. Faz sentido. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa comunicação torta, né? Poderíamos gastar assim, marcar mais uma live para falar da comunicação que olha para o essencial, da comunicação que gera paz. Mas hoje eu quero focar nessas posturas, vamos falar um pouquinho das posturas tortas.
para que quem está passando por isso aí possa ir identificando. Olha, isso aí eu faço. Nossa, já fiz isso, já caí nisso, né? Agora, também já vou falando uma coisa aqui com vocês, né? Já gosto de deixar isso bem aqui no início. Não existe receita de sucesso no relacionamento, né? O que eu tô falando aqui pra vocês não é receita que fala assim, só existe esse caminho, se você não tá fazendo assim, você tá fazendo tudo errado. Não existe certo e errado, né? O que eu tô trazendo aqui pra vocês são reflexões dos estudos que eu faço, né? Essas 4 posturas mesmo, eu vou trazer para vocês a fonte, que é uma pesquisa, né, de um terapeuta americano, e ele que percebeu essas 4 posturas nos casais que brigavam mais, né? Então, assim, eu tô trazendo para vocês o que eu vou observando na minha prática clínica com os casais, com as pessoas que estão trabalhando comigo questões de relacionamento, né? Vou trazendo recortes de teoria, recorte também de pesquisas, né, que eu vou tomando contato, do que eu vejo no meu trabalho, mas sempre faço o convite para vocês. Fiquem com o que fizer sentido para vocês, mas para saber se fez sentido ou não, experimenta, né? Experimenta, leva isso para a vida, experimenta um pouquinho, e aí depois você percebe os efeitos. E fica com o que fizer sentido para você. Ó, deixa eu só ver o que vocês estão falando. Ana Carolina falou, ela assumiu o sentimento ao invés de continuar acusando. Assim é mais compreensível, né? Tanto ela fez um movimento de, primeiro, antes de jogar para o outro, primeiro ela precisava reconhecer o que estava se passando ali com ela. E quando ela falou, percebam que ela falou só dela, né? Sinto sua falta, eu me sinto sozinha, eu sinto falta da gente, né? Então ela falou dela. É muito diferente de falar, você me deixa sozinha. A gente não tem legitimidade para falar do que se passa lá no outro, né? Então a gente fala assim, você quis me ferir, você quis me magoar. A pessoa pode, às vezes, assim, né, nós podemos nos sentir magoados com algo que a pessoa fez e ela pode saber disso para ir alinhando, né? Mas a gente não tem legitimidade para falar que foi a intenção da pessoa, que ela queria que, né? Então muitas vezes a gente fala, você não se importa. Isso são acusações, né? Você é egoísta. Isso são acusações. A gente não está lá dentro, né, da pele da pessoa para saber o que se passa ali, quais dinâmicas estão fazendo essa pessoa se portar de determinada maneira no relacionamento. Então é isso mesmo. Ela saiu da acusação. Logo, né, se ela não estava acusando, fica muito mais fácil para ele também escutar o que ela está falando sem ativar o modo defesa, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, esse modo ataque e defesa, que é um desses caminhos tortos, né, de se comunicar. A Mari falou isso, faz outra para mostrar como é a forma mais saudável, isso, depois eu faço. A Nanda falou, acho que às vezes acabamos falando demais por não receber a troca do outro e tentar convencê-lo disso. Né? Porque a gente tá na postura de assim, eu preciso convencer o outro de que eu tô certo. E aí o Rubem Alves falou isso, ele falou, no jogo de tênis, um ganha um ganha pro outro perder, mas os dois perdem, né? O Bert Hellinger, que eu também gosto muito, né, terapeuta criador das constelações familiares, ele fala assim, quem vence uma discussão pode até ser que ande por aí de peito estufado, mas perdeu o outro. Vale a pena? Então, tem a ver com o lugar que a gente dá para essa outra pessoa, tem a ver pro essencial. O que eu estou olhando quando eu entro numa discussão? O que é importante aqui pra gente conversar, pra gente atravessar, né, e passar por isso. O que mais? Ana Carolina, acusações sempre colocam o outro na defensiva ao invés da compreensão. E a Ananda falou, aí cabe aceitar que às vezes o outro está realmente distante. Sim. Né? A gente faz a nossa parte para mostrar o máximo que a gente pode fazer, né? Como ela fez aqui, o máximo que a gente pode fazer é deixar o outro saber como eu me sinto. Deixar o outro saber quais são as minhas necessidades. Isso não é obrigar o outro, cobrar o outro de fazer o que é necessidade minha. Então, o máximo que eu posso fazer é um convite, é mostrar para o outro, olha, eu quero que você saiba que isso é importante para mim, eu quero que você saiba que essas e essas são as minhas necessidades. Mas não tem como a gente fazer o outro compreender isso.
Pode ser que a outra pessoa, né, no relacionamento, quando os dois estão olhando na mesma direção, a pessoa vai dizer, poxa, isso é importante para ela, então eu posso observar, eu posso ter esse cuidado. Mas o máximo que a gente pode fazer é mostrar para o outro, falar, olha, isso é importante para mim e seria importante que você observasse isso. A gente não tem poder de obrigar, né, ou de cobrar do outro que ele faça, né, conforme os nossos desejos, conforme as nossas vontades. Então, muitas vezes, quando você mostra para o outro a sua necessidade, quando você está ali demonstrando interesse em cuidar da relação, em mostrar o que vai fazer, o que é importante para você, quando você está aberto a compreender o que é importante para o outro, quais são as necessidades do outro, e ainda assim a outra pessoa não está disposta a olhar, né, no mesmo caminho, a buscar um caminho de compreensão, muitas vezes é isso que a Ananda falou, né? Cabe aceitar que às vezes o outro realmente está olhando em outra direção, né? Que às vezes realmente o outro não estão na mesma sintonia, na mesma página, né? Então, vamos lá. Eu sempre tenho minha colinha aqui, né? Porque são os pontos que eu gosto de não deixar passar. Ah, sim. Aí eu falei com vocês, assim, que isso que eu tô trazendo aqui hoje, esses 4 modos de comunicação, vem, né, assim, dessa pesquisa do terapeuta americano John Gottman, que é um terapeuta de casais. E ontem mesmo eu fiz um post também que eu citei uma pesquisa dele. Ele tem uma pesquisa, assim, ele tem pesquisas simultâneas, né, em parceria com algumas universidades lá nos Estados Unidos, e são pesquisas que correm assim há mais de 30 anos. Então ele tem a chance, nas pesquisas dele, ele teve a chance de observar casais, às vezes por um período de tempo muito longo. Então ele observou casais que estavam no início do relacionamento, que 20 anos depois estavam juntos, observou casais que se divorciaram, né? Ele observou todas essas dinâmicas. E ontem mesmo eu postei, né, não sei se vocês viram, citando uma pesquisa que foi feita com mais de 4.000 casais e que elencou, né, os principais motivos que levam os casais a brigar, né? É uma pesquisa americana, não necessariamente assim ela condiz com a realidade do Brasil, né? Assim, porque lá, quais são esses principais os 5 principais motivos de briga entre os casais? Eu não vou lembrar a ordem, né? Mas sexo e intimidade, dinheiro, sogro e sogra, né? Ou seja, família de origem de cada um, cuidados com a casa, né? Tarefas domésticas e cuidados com os filhos, e também abuso de álcool ou substâncias. Então, assim, eu postei isso ontem, um monte de gente, foi muito legal, porque um monte de gente me mandou mensagem. Ah, eu fiz checklist, eu fiz bingo, né? Eu brigo por causa de todos esses motivos aí. Então, assim, né, eu até brinquei, olha, muda só o endereço, né? Esses temas, essas questões, elas podem estar muito presentes na vida dos casais, né? Agora, o que é interessante, assim, que essa pesquisa trouxe é que tanto os casais que se declaravam insatisfeitos no relacionamento, como os casais que se declaravam satisfeitos e felizes, os 2 tipos de casais brigam por esses motivos, né? Então, não é a briga que é vilã do relacionamento, né? Não é os desentendimentos, os desencontros que vão predispor, né, que um casal não vai ficar junto porque eles brigam por esses motivos. Não é isso. Mas essa pesquisa mostrou que o que predispõe assim, a saúde, a maturidade do relacionamento é como os casais brigam, né? E principalmente como eles cuidam de reatar após a briga. E aí entra muito esse aspecto da comunicação. O quão dispostos os 2 estão, né, em escutar um ao outro, em, depois da briga, compreender o que foi o incômodo de um, o que foi o incômodo do outro, e alinhando, né, esses pontos. E ontem mesmo eu estava conversando com as minhas primas, que devem estar assistindo aí, né, a gente estava falando assim, eu falei com elas que é uma coisa que esse terapeuta fala também. Eu gosto muito dessa frase, assim, eu digo sempre falo isso lá no consultório, eu falo assim, olha, no amor somos todos aprendizes, né? Ninguém nasce com cartilha, ninguém nasce com doutorado, ninguém nasce sabendo amar, pelo contrário, o amor é uma grande escola da vida, né? E assim como a gente também não nasce sabendo fazer nosso trabalho,
A gente não nasce sabendo fazer nosso trabalho. Todo mundo vai fazer, se prepara, faz faculdade, faz pós-graduação, faz curso técnico, leva um tempo para aprender a fazer aquela função. A gente também não nasce sabendo fazer o nosso trabalho, mas o nosso trabalho a gente corre atrás para aprender, né? A gente vai lá e fala assim, nossa, eu preciso aprender a vender melhor, deixa eu fazer esse curso aqui, nossa, eu tenho que fazer aquela especialização para eu não ficar para trás. No trabalho a gente busca os recursos. E no relacionamento, não, né? Nos relacionamentos a gente acha que o que a gente tem vai funcionar, né? Não, o que eu tenho funciona. E pode ser que sim, porque o que a gente tem são os nossos recursos, né? Mas a gente também pode aprimorar, né? Existem tantos estudos, existem tantas compreensões sobre o que atua para o bem-estar da relação. E a gente, assim, no relacionamento a gente só vai vivendo, né? E nesse só vou vivendo, muitas vezes, o que a gente vai levando assim para a relação? A gente vai levando o que a gente sabe fazer, o que a gente aprendeu com os nossos pais, né? E os nossos pais também não se aprofundaram nisso. Os nossos pais também estavam ali presos nas questões deles, né? E aí cada um vai fazendo conforme o que aprendeu em casa. Quando encontra o casal, pode ser que seja conflito, né? Que isso gere conflito. Faz sentido para vocês? Então, assim, esse terapeuta ele fala muito isso, né? O John Gottman fala assim, no trabalho, lá na nossa vida profissional, a gente não passa uma semana sem ter reunião, não é? Tudo tem que ser alinhado, tudo tem que ser colocado em e-mail, tudo tem que ser bem dito, com clareza, né? Lá no trabalho a gente não passa uma semana sem reunião. E no relacionamento a gente não faz isso. Ele até sugere, ele fala assim, o casal deveria sentar uma vez por semana para conversar. Pra fazer, tipo assim, um check-up da semana, sabe? Olha, essa semana eu não fiquei bem com isso. Essa semana teve aquele atrito nosso que me deixou um pouco angustiada. Né? Vocês acham que parece loucura falar isso? Essa ideia faz sentido, assim, pra vocês? O que vocês pensam sobre isso? O Felipe, o terapeuta está parecendo a Dilma Rousseff. Ninguém perde ninguém. Ganha só quem perde ganha. Aqui é assim. Aqui é assim, se um ganha, na verdade os dois perdem. Aqui funciona assim, porque não é pela lógica da razão, é pela lógica, né, do coração. Isso. Isso aí, gente. Faz sentido sim, né? Só que não é muitas vezes o que a gente coloca na prática, né? E eu acredito que é possível um caminho de construção com mais leveza, né? Com mais maturidade, com mais abertura dos dois, né? Para essa troca, para o crescimento mútuo ali na relação. Claro, precisa que os dois estejam olhando na mesma direção, né? Super sentido, diálogo é tudo. Para mim também faz. Pode ser que no início não seja fácil. Felipe, você está excelente na sua área, muito direta e construtiva. Parabéns. Obrigada, Felipe. Que bom ter você por aqui acompanhando. Obrigada. Gente, pode ser mesmo. A Duda falou que pode ser que no início não seja fácil. Pode ser que no início não seja fácil, porque vai precisar ser uma construção, né? E de novos hábitos, né? E isso nunca... E são novos hábitos que envolvem duas pessoas. Quando é só com a gente, né, a gente se responsabiliza, mas quando são duas pessoas, então envolve muito isso. Mas aí é novamente aquilo que eu falei. É experimentar e perceber os efeitos disso, né? Mas hoje não é sobre isso que eu vou falar, né? Hoje eu vou entrar mais em outros aspectos. Assim, eu só queria pontuar que comunicação, né, a nossa forma de comunicar com mais leveza, de uma forma mais assertiva, isso tudo pode também ser aprendido, né? E aí, nesse sentido, assim, não tem nem a melhor indicação possível, né? Assim, para começar, por exemplo, a gente aprender a comunicar, qualquer leitura, qualquer palestra assim, que vocês possam acompanhar sobre comunicação não violenta, né? É um modo, né, de trabalhar a nossa comunicação que parte desse princípio, assim, de se responsabilizar, né, pelo que você sente, pelo que você comunica, né, e poder trocar, né, de uma forma mais construtiva. E aí, assim,
Aí, esse mesmo terapeuta, ele fala, né, então que ele observou lá no trabalho dele, que os casais que tendiam, né, nesse acompanhamento que ele fazia, né, durante muito tempo, os casais que tendiam a se declarar insatisfeitos, infelizes, e até mesmo aqueles que depois acabaram se separando, né, ele observou que esses casais comumente apresentavam esses 4 modos de comunicar que eu vou falar agora, né. Essa pesquisa observava os casais, né, durante finais de semana, né, eles tinham um laboratório, era um apartamento, e aí os casais ficavam lá como se fosse assim, uma vida normal, e aí eles iam observando as dinâmicas do casal. Mas claro, né, gente, como eu falei, aqui eu tô trazendo pra gente trocar, a gente vai escutar e falar assim, isso faz sentido. Não, realmente acontece isso mesmo na vida real, né, das pessoas. E aí, quais são? Ele chamou dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Como quem diz assim, são os 4 cavaleiros que chegam anunciando o fim. E aí, o primeiro deles é a crítica. A crítica, ela vai minando a relação, né? Assim, a criticar é quando eu vou pontuar alguma coisa para outra pessoa, mas num tom pejorativo, né? Num tom que diminui a pessoa. Então, por exemplo, você vai falar assim para a pessoa... você pediu pro marido para comprar ele foi no supermercado, você falou, traz um refrigerante light pra mim. Aí ele traz um normal. Aí na hora que ele volta, você fala assim, nossa, mas você trouxe um refrigerante normal, você não faz nada direito. Né? Nossa, mas você trouxe um refrigerante normal. Nossa, você nunca escuta. Você não presta atenção em nada. Um outro exemplo, né? Um tem que limpar, ficou de limpar a mesa lá, aí a outra pessoa chega em casa, vê que a mesa tá suja e fala, você não limpou a mesa, você não faz nada direito, né? Você não presta atenção, né? Assim, sempre um tom que diminui, assim, tá passando a mensagem que queria passar, mas também fazendo uma crítica que às vezes pesa, né? Na comunicação. O contrário, né, dessa comunicação que tem esse tom de crítica, seria comunicar de um modo mais assertivo e gentil, né? Olha, você não limpou a mesa, eu precisava que a mesa estivesse pronta, você pode fazer isso agora? Né? Só para dar alguns exemplos, né, gente? Assim, não sei se são exemplos muito reais, né? Mas eu vou falar, quer dizer, na verdade são, eu falo isso também da minha experiência do consultório, né? Que limpar a mesa, supermercado, são essas coisas que as pessoas, né, que os casais trazem pra mim, assim, brigas homéricas que começaram por causa do farelo da mesa, né, por causa do refrigerante diet. Na verdade, né, são conflitos que estão, assim, é a pontinha do iceberg, né, a confusão ali do refrigerante diet tá trazendo à tona uma série de insatisfações que estão presentes. E aí a pessoa aproveita o momento do refrigerante ali pra jogar uma alfinetada. Você não faz nada direito, você não presta atenção, é sempre assim. Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Mari falou que CNV, né, comunicação não violenta, ajuda em qualquer área, não só nos relacionamentos, é verdade. Então essa é a crítica. O outro modo de comunicar, né, que ele cita é o desprezo, né, que anda assim também com a crítica, né? Então, a pessoa pode falar assim, você não trouxe o refrigerante light que eu pedi, nossa, mas você leu o rótulo direito? Você sabe ler? Onde que tá escrito light aqui? Você é burro? Né? O desprezo é o quê? O desprezo é inferiorizar a pessoa, diminuir a pessoa. Gente, assim, eu tô dando exemplos, é difícil falar assim solto, né? Eu tô dando exemplos assim meio soltos, mas é importante a gente pensar que, é claro que eu tô exagerando aqui os exemplos, né? Mas tem assim, como é que com as pessoas mais próximas a nós, né? As pessoas mais próximas, não é só com o casal, mas não é só na relação de casal, na relação familiar também, como é que são com as pessoas mais próximas que a gente se sente no direito, né? De criticar, de diminuir, e às vezes de maneiras muito sutis, inclusive, né? Então, por exemplo, você não limpou a mesa, você não faz nada direito, você é um porco mesmo, né? Então, já não tá falando sobre a mesa, tá diminuindo a pessoa de alguma forma, tá desprezando a pessoa de alguma forma.
A Bia falou, não voltar o vidro de água na geladeira ou a forma de gelo pro congelador, né? Não trocar o lixo, não... são essas coisas, gente, assim, são essas coisas que eu escuto também no meu consultório, né? E que muitas vezes não passear com cachorro, né? Quem é que vai passear com cachorro? Filhos, né? Questões assim, às vezes corriqueiras, às vezes questões mais sérias, questões que envolvem assim, a educação dos filhos, o modo como um faz, o outro faz, que os dois vão precisar chegar num alinhamento. Mas aqui, assim, tô dando exemplos corriqueiros, né? Mas que podem estar presentes aí na vida do casal. Família, né? Família de origem, né? Diminuir também a família de origem. Lá na sua casa vocês não fazem nada direito, né? São coisas que estão presentes. A gente está falando aqui de vida real. Como eu falei, não tem certo e errado. Cada um faz o que dá conta de fazer. Mas a gente sempre pode tomar consciência do modo como a gente está se posicionando nas nossas relações e qual que é o efeito disso. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Tomar consciência dos efeitos que os nossos posicionamentos estão gerando, né? E cuidar disso, né? Toalha molhada em cima da cama, um clássico das brigas de casal, né? Então o desprezo vai ser esse modo de comunicar que além, né, além de expressar, então a pessoa queria a mesa limpa, mas ela não só expressa que queria a mesa limpa, ela diminui, né? Então aponta que a pessoa não limpou e ainda diminui, ainda solta um comentário. Você não faz nada, você é um porco, na sua família, vocês são tudo assim mesmo, vocês não se importam, né? E começa ali um morro abaixo, né? Uma ladainha que vai levando morro abaixo ali o casal na troca, uma troca negativa, né? O outro modo que ele fala é o ataque e defesa. E outra coisa, gente, vocês vão me falando aí, se vocês vão identificando isso na vida de vocês. Eu sei que pode ser difícil a gente reconhecer esses aspectos nossos, né? Esse nosso lado, que muitas vezes são os nossos lados sombrios. Nosso lado que ataca, o nosso lado que fere, o nosso lado que, às vezes, machuca o outro, né? Que assim, que ali na hora quer machucar o outro. Mas todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. O lado luz todo mundo adora, né? Tá em contato com ele. O lado sombra, ninguém quer tomar contato com ele. Mas olha, eu vou falar pra vocês, relacionamento afetivo é a área da vida que mais traz à tona a nossa sombra, né? As nossas carências, as nossas feridas, o nosso eu ferido, o nosso eu que fere. É uma relação, você sempre ouve me ouvir falando isso, é uma relação que ela funciona como um espelho. Devolve, né? Vai lá, bate lá e volta pra mim tudo que tá aqui dentro. Tudo que tá aqui dentro. Coisas que eu tenho consciência e coisas que eu não tenho consciência. Então, escancara, né? E aí é que a gente tem a oportunidade de falar, nossa, fui eu que falei isso? Fui eu que falei nesse tom? Fui eu que diminuí? De onde que isso veio? Aí que a gente tem a oportunidade de olhar e cuidar da nossa sombra, porque ela não é vilã. Ela não é vilã na nossa vida, ela não é vilã nos nossos relacionamentos. Se a gente traz ela para perto, se a gente tem a oportunidade de acolher esses aspectos, a gente tem grandes chances de crescer, né? de evoluir como pessoa e crescer nas nossas relações também. Super acontece. Quem falou? A Bia falou que super acontece, né? Então, depois vocês me contam mais aí os exemplos de vocês. Crítica, desprezo, ataque e defesa, né? O ataque e defesa, então, né? Um foi lá, um fez uma crítica, um jogou um desprezo ali, ou seja, atacou, né? E aí a outra pessoa logo entra no modo defesa, aciona toda a sua armadura de defesa e devolve alguma coisa, né? Então, eu fui ferido, vou ferir também. Né? Então, você não trouxe o refrigerante light. Você é burro? Você não sabe ler o rótulo? Não? Onde que tá escrito aqui light? Me mostra, onde que tá escrito light? Aí o outro fala assim, não vem não. Você que não fala as coisas direito. Você não me falou hora nenhuma. Não falou hora nenhuma. Você fala que fala, mas não fala. Você vive no mundo da lua. Devolveu. Né? Porque você é igual sua mãe.
Aí começa, é assim que começa. Tem uma cena, gente, daquele filme, aí eu vou indicar pra vocês um filme sobre isso, sobre esse tema, né? Aquele filme História de um Casamento, né? É isso? História de um Casamento? Alguém me corrige aí se vocês lembrarem. A Mari deve saber. História de um Casamento da Netflix, né? Que o casal, o filme retrata todo esse desenrolar da crise do casal. E aí tem uma cena lá que os dois começam a brigar. E aí, daí a pouco, ele falando, você é igualzinha a sua mãe. Aí ela, eu não, igual minha mãe não. E você, que com seu pai, que não sei o quê. E os dois já entram naquele conflito muito maior por uma coisa que tinha começado pequena, né? Depois, quem tiver a oportunidade de assistir, é isso mesmo. É isso mesmo, né, Ana Carolina? É a história de um casamento. Essa cena, ela é... Eu falo assim, o filme é fantástico, os atores foram, assim, muito intensos, mas essa é a melhor cena do filme, na minha percepção. É a melhor cena do filme. Quem tiver a oportunidade de gostar desse tipo de filme, depois assiste. Aí é um exemplo de ataque e defesa, né? Quando vai e começa. Que é o que o Rubem Alves fala. Aí ali tá o jogo de tênis. Bate e volta, né? E com o objetivo de derrotar. E não com o objetivo de os dois ganharem. Então, crítica, desprezo, ataque e defesa. E por fim, a indiferença, né? A evitação. Essa daqui, ela também tem muitos relatos no consultório, assim. Dessa presença da indiferença, né? A gente chama de indiferença, mas na verdade é uma evitação, né? Diante desse tanto de reações emocionais que uma briga gera, que um conflito gera, que estar com os dedos apontados para você gera, uma pessoa pode se sentir tão assim, tumultuada com aquilo, né? Qual é a expressão assim? Né, tão transbordante, a expressão é essa, tão transbordante daquele excesso ali de emoções, que ela então se fecha, né? Vira uma parede. E aí é a indiferença, é a evitação. Aí a outra pessoa tá ali do lado, que isso, que aquilo, e o outro tá assim. Olha, assim, eu não vou cair em generalizações, né? Não vou cair em generalizações, mas é muito comum em casais formados por homem e mulher, que acontece muito essa dinâmica, né? Por quê? Não sei por quê. De repente, a gente vem de uma construção assim que os homens não têm histórico, né? Os homens não têm assim, não têm esse aprendizado de tomar contato com as emoções deles, né? Então, a reação deles é fechar. E as mulheres têm uma necessidade muito grande de verbalizar, né? Isso é algo, é uma construção assim, cultural, social. De repente, talvez, não sei se tem algum indício biológico disso, mas as mulheres têm mais necessidade de verbalizar. De repente os homens têm também, só que culturalmente foi aprendido que não, as emoções ali não tem por que ficar falando disso. Então o relato mais comum, né, assim, no casal, né, formado por um homem e mulher, tem muito esse relato assim, de que os homens, né, ele entra nessa parede e aí não expressa nada, assim, a mulher tá ali tá falando alguma coisa. E aí a pessoa parece que entra em outro planeta, não faz nem balança a cabeça, nem fala assim, tô te acompanhando, né? E isso isso é uma forma de evitar o conflito, né? É uma forma de se proteger, mas acaba gerando mais conflito, porque imagina quem tá do outro lado, né? Você tá ali expressando uma necessidade, você tá expressando um incômodo, e é como se aquilo não existisse, como se não fosse importante, né? Crítica, desprezo, ataque, defesa e evitação. E aí? Quem se reconheceu em alguma dessas dinâmicas? Em alguma dessas posturas? Quem se reconheceu, me conta pra gente ir conversando mais sobre isso, né? Como eu falei com vocês, assim, eu hoje não vou abordar muito, porque não dá tempo, né? Não vou abordar muito a parte assim da comunicação saudável, né? Na verdade, eu queria ter falado isso no início, porque geralmente no início tem mais pessoas acompanhando, mas lembrei de falar agora. Eu, inclusive, estou escrevendo um livro sobre isso. Eu postei ontem, né? Estou escrevendo um livro que vai ser disponibilizado versão digital, e-book, e vai ser justamente sobre esses pontos, assim, sobre esses movimentos da briga, da crise, e como que é possível, quais posturas, quais movimentos ajudam o casal a sair disso, né?
Então, depois a gente vai ter mais oportunidade de falar isso aqui também, mas hoje eu queria trazer esses 4 movimentos, assim, para que vocês também pudessem fazer esse exercício, assim, de perceber isso na vida de vocês, se isso está presente, se isso está por trás dos conflitos, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Nanda falou, muitas vezes, nós mulheres usamos dessa indiferença para comunicar a insatisfação, esperar o outro movimentar. Acho que pode atrapalhar também. Ah, Nanda, é o famoso... O que está acontecendo? Nada não, né? Não é esse famoso... Aconteceu alguma coisa? Você está chateada comigo? Não, não tô não. Né? Também é uma forma de evitar ali o conflito, de não lidar com aquilo naquele momento, né? Mas tem também uma expectativa de que, você deveria saber, né? Eu vou ter que falar porque eu tô chateada? Sim, você que vai ter que falar. É isso que constrói, né, o diálogo. É que a gente... Então, aqui a gente tô falando de 4 posturas que afastam. Porque essas posturas não geram uma solução, não ajudam o casal a olhar para a questão que está gerando o conflito. Olhar para essas questões que estão gerando conflito pode ser que vai doer, pode ser que vai incomodar, pode ser que vai aparecer todas as diferenças, que o casal vai ter que se debruçar. Olha, nós somos muito diferentes, né? Pode ser que o casal comece a fazer questionamentos. Então, olhar para essas questões pode ser difícil, né? Mas não olhar pode ser mais difícil ainda. E essas 4 formas que a gente está falando aqui são maneiras onde a gente comunica, mas não comunica. Né? A gente fala, mas a gente não está falando da questão central, a gente não está falando do que realmente está incomodando. A gente não está falando do que está passando aqui, das necessidades que eu sinto que não estão sendo atendidas. Não estou falando das minhas insatisfações, não estou falando de como que eu estou me sentindo, não estou falando das minhas mágoas. Então, o caminho, né, o caminho que aproxima o casal, o caminho de uma comunicação leve, saudável, seria esse caminho, assim, que tem abertura. Em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, que cada um faça o seu dever de casa de reconhecer os seus próprios sentimentos, reconhecer as suas próprias necessidades, né? Muitas vezes eu tô cobrando do outro algo que eu nem sei, né, assim, que nem eu faço por mim. Tô cobrando que o outro cuide de coisas pra mim que nem eu faço por mim. Como é que é isso, né? Então, o primeiro movimento é reconhecer as minhas próprias necessidades, para depois eu saber expressá-las, para depois eu saber comunicá-las. Como no caso lá, né, daquela pessoa que eu acompanhei, que eu contei pra vocês, que ela precisou reconhecer, olha, eu me sinto sozinha. Né? Então, o primeiro momento é reconhecer e nomear. Nomear essas emoções, nomear esses sentimentos. Porque, por exemplo, ela, quando ela chegou, por trás de toda aquela acusação que ela estava lá com ele, você me abandona, você não fica, você nunca está presente. Por trás daquilo tudo, tinha ela, com ela mesma, dizendo, né, eu me sinto sozinha. E aí, de repente, ela reconhecer. E isso é difícil para mim. Então, ela começar primeiro por um movimento dela. Depois, comunicar ao outro as suas próprias necessidades. Não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum da gente comunicar para parceria o que a gente precisa num relacionamento, quais são as nossas necessidades. Né? A gente pode até expressar para nossa parceria por que aquilo é importante para mim. Olha, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar sozinha, não tem a ver com você, mas sei lá, né, quando eu era criança, quando eu ficava sozinha eu sentia muito medo, não tem nada a ver com você, mas ficou isso em mim, eu não gosto muito de ficar sozinha, né? Então, a gente não tem problema da gente comunicar. Isso não significa jogar para o outro a responsabilidade de cuidar dessas necessidades nossas. Mas a outra pessoa, né, se estiver olhando na mesma direção, vai falar, olha, isso é importante para ela, de repente eu posso me atentar para isso. Né? Eu tô falando de coisas muito tópicas, gente. Tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês, assim, eu já levei, né? Já trabalhei com outros casais e são movimentos, assim, que como eu falei com vocês, assim, que já tive a oportunidade de perceber os efeitos positivos, né? Dessas pequenas trocas de posturas, de modos de se colocar na relação e que como que isso pode ser enriquecedor. Mas, claro, como eu falei com vocês, para cada pessoa vai encontrar o seu caminho, né?
Mas de repente aqui é importante então, como a gente está falando, aprender a reconhecer as suas necessidades, a comunicá-las e estar aberto, né, a também reconhecer as necessidades do outro. Porque a gente quer muito do outro. Do outro a gente quer tudo. Quer que a outra pessoa compreenda como é que a gente é, compreenda os nossos dias que a gente está virado, compreenda quando a gente está se sentindo mais carente, querendo atenção, que o outro compreenda quando a gente quer espaço. Mas estamos dispostos a também reconhecer as necessidades da outra pessoa? Né? Uma vez eu trabalhei com um casal que ela tinha muita dificuldade de reconhecer, de aceitar que ele precisava de um tempo sozinho, né? Ele precisava, era uma questão dele, assim, ele gostava de ficar sozinho, ele gostava de... Não, hoje ele ficava na casa dele, ele precisava de ficar sozinho, né? E ela tinha muita dificuldade de compreender assim, mas como, né? Assim, será que ele não gosta de passar tempo comigo? Não, era uma necessidade dele passar um tempo sozinho, era a hora que ele gostava de fazer ele mexia com os projetos dele lá, de ficar pesquisando, enfim, era o momento dele, né? Então, também estar aberto a reconhecer as necessidades do outro. Isso implica, né, estar aberto a ouvir, falar, escutar, né, ouvir o outro e validar o que o outro está dizendo. Validar não significa concordar. Uma pessoa pode falar uma coisa comigo, eu posso validar sem concordar, né? Se uma pessoa fala assim pra mim, olha, pra mim é muito importante ficar sozinho, vamos pegar esse exemplo, né? Eu posso até não concordar, porque pra mim isso não existe, porque pra mim, só dando um exemplo, né? Pra mim eu sempre tive rodeada de pessoas, não existe querer ficar sozinha. Mas eu posso validar isso, eu posso falar assim, olha, é difícil pra mim entender isso, porque não é o meu ponto de referência, mas eu posso compreender que pra você isso é uma necessidade. Nesse casal tinha isso, né? Ele era filho único. Olha como é que é a nossa história de vida, gente. Como que a gente vai levando tudo pra vida a dois. Ele era filho único, desde muito cedo. Ele era filho único, a mãe perdeu o pai muito cedo e a mãe trabalhava, né? Então, assim, a mãe, desde do início da adolescência, assim, ele já ficava sozinho. Era o momento que ele se organizava, era o momento dele, ele se habituou a ter esse espaço dele. E no caso dela, não, era uma família grande, sempre reunida, né? Então, olha como que a gente vai jogando, levando para a relação todas as nossas referências anteriores. Então, eu posso até falar assim, não consigo entender por que ele gosta de ficar sozinho. Eu não consigo entender, porque não é meu ponto de referência. Mas, eu posso falar assim, mas é compreensível. É compreensível, eu entendo que isso... Eu posso não concordar pra mim eu não vou querer isso, mas eu entendo que pra você seja importante. Né? Sobre esses pontos que eu tô falando aqui agora, já seria uma outra live pra gente abordar. Né? Hoje eu queria mais, a minha ideia aqui hoje era trazer mesmo esses caminhos tortos que a gente encontra pra comunicar o que a gente quer comunicar. Né? E aí também um outro ponto importante que lembrei de dizer aqui agora que é importante que o casal esteja olhando na mesma direção. Né? Quer dizer, não é que é importante. Vamos dizer assim, o casal quando está comunicando, quando começa a se comunicar, né, quando começa a se expressar, pode ser que nesse momento venha à luz, né, pode ser que nesse momento surja ali, os dois tomem consciência de que eles não estão olhando na mesma direção. Né? Pode ser que isso aconteça, mas pode ser também que seja um momento de reforçar que os dois estão olhando na mesma direção. Né? Pode ser um momento de alinhar, de trabalhar essa sociedade. Uma vez a minha psicóloga me falou isso, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, casamento é como uma sociedade. Né? São duas pessoas diferentes que vão ter que negociar o tempo todo. Vai ter que negociar como é que vai educar os filhos, como é que vai... para onde vai destinar o dinheiro, como é que vai lidar com o dinheiro. Parece frieza falar que assim, casamento é como se fosse uma sociedade, mas na verdade é isso que opera ali na vida a dois, né? Que os dois consigam ir se alinhando e se fortalecendo enquanto sociedade. Alinhando os pontos, as arestas e se tornando cada vez mais unidos e fortalecidos. Isso não significa que não vai ter desavença, que não vai ter conflito, que não vai ter quebra-pau, né? Isso aí, no dia que vocês conhecerem um casal que
que não briga, pode até ser que seja, mas isso também pode ser um sintoma, né? Na psicologia a gente vai dizer assim, é melhor que uma coisa seja dita do que não dita. Então, às vezes, assim, uma raiva, é melhor que ela seja expressada do que ficar guardada. E aí, isso gera o quê? Desavença, conflito, faz parte, né? Faz parte da dinâmica do casal. A reflexão que eu trago aqui para hoje é que a gente possa aprender a atravessar, a passar por esses momentos. Não significa eliminar isso da minha vida. Eu quero ser um casal que não briga, isso não existe. Mas vamos aprender a atravessar os momentos de briga? Vamos aprender a atravessar os momentos de crise? É possível. Isso é possível. Certo, gente? Faz sentido aí pra vocês? Dar o gelo, né? Que eu falei da indiferença. A Mari falou, não, tá sendo muito bom. Eu percebo que às vezes me fecho e tenho dificuldade de me comunicar. E é bem pior, né? Exatamente. Quais são os efeitos disso, né? A gente experimenta se comunicar e quais são os efeitos disso na sua vida. Experimenta guardar e quais são os efeitos. A Ana Carolina falou, temos que estar dispostos a silenciar o desejo do ego de acusar. Quando a comunicação é assertiva e o olhar tem a mesma direção, cada conflito se torna um alicerce para solidificar o relacionamento. Perfeito, Ana Carolina. Acho que você complementou aqui embaixo. Mas tem que ter muita paciência, inclusive com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Muitas demandas, na verdade, são superficiais e podem ser trabalhadas com mais humildade. Nossa, gente, vamos tirar um print disso que ela falou e emoldurar, porque sintetizou, assim, perfeitamente tudo que a gente está falando aqui, né? Esse olhar de humildade. Você sabe que na visão sistêmica das constelações, a gente fala muito desse olhar da humildade como sendo uma postura que atua a serviço do relacionamento amoroso. Porque, olha só, eu vou dizer uma frase para vocês, e vocês percebam aí, se essa frase, o que essa frase evoca, né? Para eu estar num relacionamento amoroso, onde é que começa a disposição para estar com outra pessoa? Onde é que começa? De onde nasce? Nasce dessa frase aqui, ó. Eu preciso de você. Eu preciso de você. E quantos de nós não estamos dispostos a dizer essa frase? Né? Jamais eu vou assumir, né? E aqui eu não tô falando de coisas que a gente diz, aí eu já tô falando de processos internos, né? Assim, jamais, eu não preciso de ninguém, né? Eu me basto sozinha. Bom, um relacionamento, ele nasce de uma necessidade. Ele nasce desse eu preciso de você. Aqui nós não estamos falando da dependência emocional, no sentido de que sem você eu não vivo, não. Ou dependência financeira, né? Sem você eu não faço nada na minha vida. Não, mas eu preciso de você. Porque você tem algo que acrescenta para a minha vida e que eu gosto, que me faz bem. Não é o precisar da dependência, é o precisar da humildade. De dizer assim, eu até fico bem sozinha, mas eu quero você aqui comigo. Isso é muito humilde, é muito bonito. E vamos dizer assim, que é o fundamento. É ali que começa o relacionamento, é nesse reconhecimento. E esse reconhecimento humilde do eu preciso de você, ele vai precisar estar presente, né? Ao longo da construção do relacionamento, a gente vai precisar reavivar esse compromisso e esse reconhecimento humilde, né? Do eu preciso de você, eu quero estar com você. Quando eu olho para o meu futuro, o futuro que eu vejo com você é bonito, então eu preciso de você para construir esse futuro juntos. Ok? Verdade, Ana. A Bia, e quando os dois não estão olhando na mesma direção, tem solução? Uai, como é que faz? Não estão olhando na mesma direção. Né? Não tem solução. Cada um está olhando para um lado, cada um está... o casal precisa estar um olhando para o outro nesse movimento. Eu preciso de você. Né? Se um está no movimento de olhar para outra coisa, a gente também tem que ter humildade de reconhecer quando
quando não é possível.